Oi, gente! Vim mostrar aqui como que eu fiz essa peça aqui em crochê, toda em ponto baixo. Ela foi feita toda no crochê espiral, sem fechamento de carreira. Para fazer essa peça, eu usei 4 embalagens desse fio. E dos 4 que eu usei, ainda sobrou esse aqui. Eu uso fio duplo. Agulha de 3 milímetros. Tesoura. E agulha de tapeceiro. A marca da linha que eu usei é essa aqui. A medida aqui da minha peça foi de 46 centímetros de altura. E a largura de 49 centímetros. Tá? 49 centímetros aqui na parte maior. Nessa parte aqui eu fiz uma carreira de diminuição. Ficou com 45 centímetros. E o total da minha alça ficou com 40 centímetros. Vou começar fazendo aqui o círculo mágico. Dou uma voltinha. Passo pro lado de lá. Seguro aqui. Tiro o dedo de baixo. E vou puxar esse fio aqui para dentro do círculo. E prendo. Aqui eu vou fazer 6 pontos baixos. Fiz aqui os 6 pontos baixos, eu puxo aqui esse fio. Agora aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Outro ponto baixo, mesmo espaço. E assim eu já começo a segunda carreira. Vou marcar aqui 1, 2. Aqui no primeiro ponto, eu já marco que é o primeiro ponto da segunda carreira. E vou fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, vão ser 12 pontos nessa segunda carreira. Aqui eu faço os 2 últimos pontos. Agora eu vou para a próxima carreira. Eu vou fazer aqui, vou tirar o marcador. Eu vou fazer um ponto baixo. O segundo ponto baixo.
no mesmo espaço e vou marcar aqui onde eu comecei. Então, eu fiz 2 pontos baixos no mesmo espaço, eu vou fazer no próximo um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. Vou seguindo aqui fazendo um ponto baixo com aumento. No próximo espaço, um ponto baixo. Um ponto baixo com aumento. No próximo, um ponto baixo. Um ponto baixo com aumento. Um ponto baixo. Agora, a próxima carreira, eu vou tirar aqui o marcador. Vou fazer um ponto baixo. No mesmo espaço, outro ponto baixo. Vou voltar aqui para marcar, que eu tô começando outra carreira. E vou fazer 2 pontos baixos, no próximo espaço, outro ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo. Outro ponto baixo. Então, um aumento, 2 pontos baixos. Vão ser um aumento, um ponto baixo. No mesmo espaço, um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, nessa carreira vão ser um ponto baixo com aumento e 2 pontos baixos. Agora, um ponto baixo. No mesmo espaço, outro ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Agora, no próximo, um ponto baixo com aumento. São 2 pontos baixos, um ponto baixo com aumento. Um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Para a próxima carreira, vou tirar o marcador e fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. Volto a marcar o início da carreira. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos, um em cada espaço. No próximo ponto, outro ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E um aumento. No próximo, um ponto baixo.
No próximo, outro ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e um aumento. Agora aqui no próximo ponto, um ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo com um aumento, no mesmo espaço. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, no mesmo espaço, um aumento. O próximo, um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No mesmo espaço, um aumento. Agora aqui no próximo, um ponto baixo. Outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Vou começar a próxima carreira. Eu vou fazer um aumento aqui. Um ponto baixo, no mesmo espaço, outro ponto baixo. Já é o primeiro ponto, já são aqui os dois primeiros pontos dessa próxima carreira. Agora eu vou fazer, eu já fiz aqui o ponto com aumento, vou fazer 4 pontos baixos em cada um ponto de base. Dois, 3, 4. 4 pontos baixos, agora um aumento. Um ponto, mesmo espaço, outro ponto baixo. Agora mais 4 pontos baixos, um em cada espaço. Primeiro aqui, o segundo. Terceiro. O quarto. Agora aqui um aumento. Próximo, 4 pontos baixos. Primeiro, no próximo, segundo. No próximo, terceiro. No próximo, o quarto. E nesse próximo, um aumento. Aqui no próximo, um ponto baixo. Ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. E o quarto ponto baixo. No próximo, um ponto baixo com um aumento. Agora aqui mais 4 pontos baixos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto. Agora aqui um ponto baixo e um aumento. Próximo, ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro. Quarto. Agora aqui o aumento. Já vai ser o primeiro ponto da próxima carreira. Que eu vou fazer um aumento. Marcar aqui o primeiro ponto dessa próxima carreira. E agora eu vou fazer 5 pontos baixos. Primeiro, segundo,
terceiro, o quarto e o quinto. Agora o próximo ponto é um aumento. Mesmo espaço, outro ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo, terceiro. Próximo, ponto baixo. Próximo ponto baixo. 5 pontos baixos, no mesmo espaço aqui no próximo ponto, 2 pontos baixos. Vou continuar fazendo aqui 5 pontos baixos, um aumento, mais 5, um aumento, mais 5, um aumento, até chegar aqui no início da próxima carreira. Aqui no início, no marcador, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço e começo fazendo um intervalo com 6 pontos baixos até o próximo aumento. Eu vou fazer aqui por algumas carreiras. Então aqui eu tô com 24 carreiras. Que aqui tá com 23 centímetros. Então eu cheguei aqui no tamanho de base desejado. Eu vou agora fazer ponto sobre ponto sem aumento. Que agora ela vai fechar assim, vai subir. Então eu vou fazer aqui algumas carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento. Aqui onde está o marcador, foi a última carreira de aumento que eu fiz. E fiz mais 3 carreiras de ponto baixo sem aumento. Quando eu paro de fazer os aumentos, ela vai fechando, vai pegando a forma da lateral. Então eu vou fazendo aqui a base até o tamanho que eu quiser. Quando o tamanho chegar o suficiente, eu paro de fazer aumento e vou só fazendo ponto sobre ponto. Então aqui eu tenho os 23 pontos, os 23 centímetros. Essa outra aqui que eu fiz maior, o fundo ficou com 28 centímetros. Então essa peça aqui eu fiz a lateral até o tamanho desejado. Aqui eu tenho uma marcação que eu fiz até onde eu aumentei a carreira. Então eu fiz 1, 2, 3, 34. Então eu fiz 34 carreiras com aumento. Quando chegou aqui, eu parei de aumentar e fui fazendo ponto sobre ponto. Ponto baixo sobre ponto baixo. E fiquei com um tamanho de 28 centímetros. Tá? Que aqui deu. Deixa eu contar as carreiras. 1, 2, 3. 56 carreiras. Aqui foi onde eu parei de aumentar e fiquei fazendo ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo, até a altura desejada da bolsa. Aqui eu dividi para fazer a alça. A marcação para colocar a alça, aqui no meio foram 20 centímetros e 15 centímetros de cada lado. Aqui para essa parte aqui central, eu vou fazer um ponto baixo para cada parte de baixo. Que eu deixo o marcador e continuo fazendo ponto baixo. Vou fazer o ponto baixo até essa outra parte aqui. Então, depois de ter seguido aqui fazendo um ponto baixo pela parte da frente da bolsa, onde vai ficar a alça, aqui nessa lateral, eu vou fazer 3 pontos baixos,
O próximo eu pulo. E no próximo eu faço mais 3 pontos baixos. E um eu pulo. Três pontos baixos, o próximo ponto eu pulo, mais 3 pontos baixos. Pulo o próximo, mais 3 pontos baixos. Eu vou continuar fazendo 3 pontos baixos, pulo um espaço até essa marcação aqui. Nessa parte aqui eu fiz um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui nessa lateral e nessa outra eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição, para ela dar uma diminuída aqui em cima. Se eu achar que eu devo diminuir mais na lateral, eu vou fazer outra carreira de ponto baixo aqui e de diminuição nas laterais. Depois de ter feito a diminuição nas laterais e aqui ter feito ponto baixo, ponto sobre ponto, eu fiz uma carreira de ponto baixo em toda a volta. Agora aqui que eu considero o início das carreiras, eu fiz uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto. Circulei a bolsa toda. Na parte onde tem as alças, e na parte onde está marcada as alças, eu fiz aqui 70 correntinhas. Prendi aqui com ponto baixo. Continuei fazendo ponto sobre ponto. E aqui, na direção onde está marcado, eu faço as 70 correntinhas de novo, para o outro lado da alça. Depois que eu fiz as 70 correntinhas, a minha ficou com... Minha ficou com 40 centímetros. Eu venho com a correntinha sem ela enrolar. E prendo aqui com ponto baixo. E sigo aqui fazendo ponto baixo até a outra parte da alça. Agora aqui, onde tem as correntinhas da alça, eu continuo aqui fazendo ponto baixo. Aqui tem espaço para mais um ponto baixo. Aqui, onde começa a correntinha da alça, aqui dentro da correntinha, eu começo a fazer o ponto baixo, pegando dentro da correntinha. Ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui dentro da correntinha. Então, vou continuar aqui fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Então, segui aqui fazendo o ponto baixo em todas as correntinhas. Tenho mais uma aqui. E eu continuo aqui fazendo ponto baixo. Então, foi assim que ficou. Eu vou continuar fazendo mais algumas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. De um lado tá pronto, eu tenho aqui, desse lado, 3,5 centímetros que ficou a minha alça. Eu fiz carreira de ponto baixo pelo lado de fora.
Fiz 1, 2, 3, 4 e uma carreira de ponto baixíssimo, para dar esse efeito aqui, trançadinho. Então, foram 1, 2, 3, 4 e uma de ponto baixíssimo, 4 de ponto baixo e uma de ponto baixíssimo. E do lado de cá, eu fiz 1, 2, duas carreiras de ponto baixo e uma de ponto baixíssimo, por volta dela toda. Aqui eu fiz, ó, só a parte de fora. 1, 2, 3, 4 e uma de ponto baixíssimo. Agora, esse lado aqui, nessa alça da correntinha, eu vou circular aqui com ponto baixo, vou fazer duas carreiras e uma de ponto baixíssimo. Vou continuar com os dois fios. Em qualquer lugar aqui da parte interna da alça, eu vou prender a linha. Já vou esconder ela aqui e começo a fazer o ponto baixo. Eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto. Já vou para a parte da alça. E cada abinha da correntinha, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou circular. Então, eu vou fazer por volta de toda a alça, na parte interna. Quando chegar aqui nesse primeiro pontinho, eu faço outro ponto baixo, continuo fazendo a segunda carreira. Depois que eu fizer duas carreiras de ponto baixo, eu venho aqui de novo e faço ponto baixíssimo. Para finalizar aqui, eu puxo aqui o fio na corrente da frente e passo para a parte de trás. Aí fica aqui o acabamento feito. Puxo a laçada. Aí eu faço o acabamento de esconder a linha pela parte de trás. Eu uso aqui a agulha de tapeceiro. Então foi assim que ficou a bolsa toda feita em espiral com ponto baixo.